ferroviárias. Mas para que eles não tivessem aquela preocupação, meu filho está na rua, pode acontecer alguma coisa, nós conversávamos e mantivemos essa estrutura. A escola nunca fechou em dia de greve. Por quê? Para dar essa segurança aos pais. Sabiam? Sabiam, né? Sabia? O próprio ambiente ensina eles a ver que ali era diferente das outras escolas. Quanto a disciplina dos alunos em relação aos pais ferroviários, uma coisa que eu achava extremamente interessante era que eles tinham noção exata de respeito. Só que eles respeitavam e exigiam respeito. Aqueles pirralhinhos de cartilha, eles tinham noção de respeito. Eles respeitavam e exigiam ser respeitados. E como os pais ferroviários eram extremamente politizados, assim como os avós, os parentes, eles sabiam se posicionar. O governo de São Paulo e a diretoria da estrada contribuem assim com essa formidável assistência à infância e à juventude para o engrandecimento da pátria e dos brasileiros. Ferrovia era realmente uma referência da cidade, tanto pela mão de obra que ela tinha, que eu lembro que chegou a ter na minha época 4.000 funcionários. Era bastante esse número aí. Então realmente ela tinha uma importância muito grande para o comércio da cidade, para as pessoas, para a vida das pessoas, né? A função de ferroviário era muito bem quista na cidade, né? E os ferroviários, inclusive, eram preferidos para casamentos, não é? Eu mesmo, quando me casei, eu fui muito bem recebido, porque afinal eu era um ferroviário, né? Ferroviário já estabilizado e que tinha uma condição de manter o lar, não é? Procura um ferroviário que você está bem. Quem trabalha na Sorocabana, lá tem cooperativa, lá tem garantia de escola para os filhos, escola Matheus Mailaschi, né? Por exemplo, né? E escola ferroviária, uma escola que ensina profissão, né? O seu filho no futuro vai ter uma profissão, ele vai ser um mecânico, ele vai ser enfim, um profissional. Impulsionava o comércio da cidade. Por quê? Porque o pagamento era em dia e não tinha falhas. Era no 10º dia útil do mês, vinha o carro pagador que inseria um banco sobre rodas e fazia o pagamento para todos os funcionários da ferrovia. Na Galeria dos Calçados comprei, nossa, enquanto a galeria existia eu comprava fiado lá. Porque desde a FEPASA, né? Pagava um pouco por mês, né? Lá e na União. A União do Tecido, não sei se você lembra dessa loja, sua mãe deve lembrar. Aqui também era muito bom comprar lá. E os meus filhos eu comprava de 5, 6 pares de sapato na hora, assim. Olha, nem rico fazia isso. E a estrada cresceu, estendeu ramais, alargou horizontes, empurrou a civilização e o progresso para os sertões, ajudou a tirar da terra as riquezas incalculáveis que o estrangeiro não conhecia. Os homens não ficaram estacionados e continuam trabalhando pelo progresso, atendendo ao povo, solucionando problemas, melhorando as condições de transportes, dando assistência constante à poderosa ferrovia, criando ramais como, por exemplo, São Paulo ao litoral, Pirapozinho, construindo novas e modernas estações, armazéns, passagens, edifícios. A ferrovia foi a responsável pela criação de inúmeras cidades, inclusive, que se desenvolveram em função das atividades agrícolas, né? Principalmente a atividade cafeeira e algodoeira, e que dependiam da ferrovia, do transporte ferroviário, para esses produtos agrícolas chegarem no Porto de Santos. Inclusive não havia estação, era usado um vagão como estação, um vagão desocupado, né?
ficavam num local determinado como estação, até que se construísse a estação. Quando começaram a construir o ramal do Mairinque a Santos, tinha muita estação provisória. Isso aqui é uma estação provisória. Eles tiravam as rodas do vagão e punham em cima de cavaletes, dormentes, e era uma estação. Eu viajava, mais era para São Paulo e para a praia. O nosso negócio era ir para a praia, né? É indescritível, como entrar num avião, como um foguete, mas eu vejo que o legal do trem era tudo. Eu guardo memória assim, do cheiro, do som, do barulho, dos caras vendendo refrigerante, a gente sempre quis, ele nunca comprou porque era caro. Você tinha um passe livre, que chamava, com 24 viagens no ano, que você usava até acabar aquele talão. Então você ia uma vez, voltava, iam 2 passes. E quando acabava esse passe, o meu nunca chegou a acabar, mas havia colegas que viajavam bastante mesmo. Então acabava esse passe, você ainda tinha direito de desconto de 75% na passagem. Então era vantajoso realmente e o pessoal usava isso aí. Essa estrada veio do Sorocabana. Essa aqui é da Cátia? Da Cátia. Do trem essa aqui, não era? Então, era do trem, Tem que apresentar isso aqui no trem. Isso aqui, tinha que apresentar isso aí. A sua já não é, a sua já é a segunda. Eles tinham que apresentar para o chefe da estação, do trem. Tinha graça, não pagava, mas tinha carteirinha, né? Deixa eu pegar meu óculos lá, porque... Nem hoje tem carteirinha de ônibus. Esse é o Sorocabana mesmo, né, filho? Lima que rolo que ele faz a carteira. Não tem mais nada, guarda. Sorocabana já era, já acabou. Mas o que é? Você sem óculos também não enxerga, tá pior do que eu. De longe eu enxergo. O importante é que, como pesquisador da história de Sorocaba, a gente guarda algumas lembrancinhas que vão caindo nas mãos da gente através de ferroviários, de pessoas que gostam de mexer com o passado. E aqui vem algumas coisas interessantes, que algumas delas são esses passes aqui, por exemplo, dos quais o mais bonito é este, que é completinho. E diga-se de passagem que essas passagens, olha bem a redundância, essas passagens, diga-se de passagem, cada vez que aparece uma no mercado de colecionador, é um problema muito sério. Porque amigos deixam de ser amigos na hora de arrematar a peça e quem pode mais chora menos. Todos nós sempre saímos todos com o terninho, a roupinha bonitinha, e ele já despachava as malas, meu pai, para ir para a praia. Então tinha que despachar tudo, porque Mongaguá não tinha nada, né? Tinha uma padaria com um pãozinho lá muito estranho, então despachava lataria, roupa de cama, ia tudo de trem, e daí quando chegava assim, amanhã vamos para a praia, a gente não dormia. Quando começou lá, os loteamentos primeiros lá em Mongaguá, foi realmente ferroviário que foi para lá, que percebeu aquilo lá dava certo e tal, e começaram a fazer casas lá, construir, muitos em sistema de mutirão também, né? Casas de madeira, que muitas vezes eram compradas a madeira aqui da própria ferrovia, que vendia madeira usada também. Então acabou, eu cheguei aí em casa de madeira lá, que foi de ferroviário também. Então realmente foi povoando aquilo lá, que hoje já está grande, claro, não dá para comparar, mas a época foi considerada a praia do Sorocabana. Então todo mundo ia conversando, a mulherada sentava junto, ia trocando as figurinhas, os homens comentando do serviço, dos problemas naturais de serviço. E aquele barulho de trem, o movimento, tudo encantava. Daqui a pouco ele parava, vamos lá, vamos andar na porta. Ele segurava bem a porta e ia mostrando, olha como é legal ver daqui, janela, cuidado, tudo tinha história. Agora, quando viajava para a praia, era aquela bagunça, né?
Vocês iam cantando daqui até lá e voltava de lá para cá cantando outra vez. Sem dormir, sem comer direito, era a idade, né? Eu cheguei, inclusive, a viajar no maleiro, no bagageiro do trem, onde você colocava as malas, né? Perto da porta, tem uns gavetões abertos, né? Não tinha lugar no trem, super lotado, então é ali mesmo que eu entrei e dormi ali. Ia para a estação e daí ele colocava a gente pela janela, botava assim, já sentou, mãe, tô com fome. Mas nem chegou, né? Nem sentou. E daí a festa, a viagem é um acontecimento, e esse é o termo, festa. Mas já na praia, o lanche que arrumava era maçã, não sei o quê. O menino entrava no trem e já queria comer lanche. A criançada adorava. Tempo bom, não? 6 horas de viagem, hoje parece interminável, né? Para nós, delicioso, porque tinha as baldeações, íamos até Mairim, que depois pegava uma outra baldeação, depois outra. Mas quando chegava na serra era uma festa, porque passava nos túneis, né? Ficava aquela escuridão, tudo, o barulho do trem, o friozinho entrando pela janela, o som, aquele abismo, porque passava em lugares assim para nós, imagine uma criança de 6, 7 anos, para nós era um abismo sem fundo. A gente imaginava, eu lembro do meu irmão falando, se cair a gente vai ficar o resto da vida caindo e não vai achar o fundo. Passava naqueles pontilhão, aqueles... viaduto. Coisas, nossa, aqueles barrancos, aquelas pedras, coisa linda. E quem pode dizer hoje que a gente viajava janeiro, era sagrado, julho ia para a praia também, e olha, todo final de semana ia visitar um parente em Tietê ou em São Paulo, tudo através da ferrovia. Quantas vezes eu fui a São Paulo de trem e voltei de trem para saber o resultado de concursos que a gente fazia. E até era curioso porque a gente, para pagar as minhas despesas de trem, da viagem, o pessoal se cotizava e lá ia eu para São Paulo. E por sorte, a Júlio Prestes ficava ali pertinho, pela Rua Mauá eu chegava aonde era a sede dos concursos, que é a Rua Brigadeiro Tobias. Para variar, uma rua com o nome de um sorocabana. Saindo daqui, indo para São Paulo, apesar que a rotina nossa lá era mais em volta da Barra Funda e Júlio Prestes, que eram os prédios da administração ferroviária. A gente ia muito a serviço lá, levar material, trazer material, comprar coisas lá. Então a gente realmente estranhava um pouco, mas fazia parte da nossa rotina de trabalho. Então era legal, era gostoso. Então era muito fácil a locomoção para São Paulo, fazer compras na cidade, essas coisas, não é? Então a locomoção dos ferroviários para São Paulo era muito fácil. Bom, a Sorocabana, né, o prédio da Sorocabana foi criado, né, o projeto é de 1926, projeto de autoria do Cristiano Stockler das Neves. O Cristiano, né, arquiteto formado na Universidade da Pensilvânia, ele conhecia muito os terminais norte-americanos, se inspirou em 2 deles, né, o Grand Central de Nova York e o da Penn Station, também a estação da Pensilvânia, e trouxe para cá, né, esse modelo e começou a produzi-lo, né, e esteve à frente da obra até o início dos anos 30. Ademar de Barros, que tomava conta de São Paulo naquela época, em 38, quando foi inaugurada a estação, citou o nome do meu avô. Ninguém falava dele. E ele lembrou do arquiteto que fez o projeto, o que foi absolutamente inusitado. A estrutura da estação Júlio Prestes era muito boa. Para a época, era alguma coisa que causava mesmo admiração e até espanto, não é? Porque ali na estação tinha tudo. Tinha um belo restaurante, não é? Tinha a consultoria jurídica, a sede era lá, não é? Esse prédio basicamente é composto por 2 edificações que têm um acesso separando essas 2 edificações. A Sorocabana, a estação Sorocabana, de trem, está aqui adiante,
O prédio administrativo está aqui, sendo que esta área que nós estamos aqui, mais a do lado que nós temos, mais ao lado, que é a do concurso, fazem parte da estação enquanto acesso de público. E na edificação aqui ao lado, que é um complemento de edificação, ficava a contadoria da estação Sorocabana. Mas então meu avô tinha uma visão muito patriótica e uma visão eclética. Ele tinha um ecletismo pessoal. Ele sabia ver o mundo que viria. É um palácio do transporte, eu acho magnífico, pelo estilo eclético, a função dela não é só apenas uma estação, é um grande palácio, um palácio que mostra a pujança que foi a ferrovia, que começou aqui em Sorocaba. Então os ferroviários todos tinham orgulho, a ferrovia que construiu este monumento que é Júlio Prestes. Este arco, esse vão que era gare todo feito em metal, quando o trem chegava você parecia que estava entrando, meu Deus do céu, imenso. Hoje até para utilizar melhor aquilo, porque acabou, né? Agora ela só abriga os trens de subúrbio, teve-se ideia de construir a Sala São Paulo, a melhor sala de concerto da América Latina, que abriga a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que também é uma das melhores da América. Então o grande desafio era fazer uma integração entre essas três coisas, a acústica, o restauro e a nova arquitetura para atender às necessidades da Orquestra Sinfônica. É uma obra que, pela distância que guarda entre aquilo que é a atividade dela hoje e aquilo que foi a atividade dela no original, é muito grande. Então é espantoso você ter hoje uma sala de concertos de música sinfônica num espaço que era para ser utilizado por público de trem. E essa característica é que, de certa forma, transforma a Sorocabana em uma edificação tão importante. E isso quer dizer que, num caso como esse, em que nós temos uma edificação que tem uma qualidade arquitetônica significativa e que identifica um estágio da nossa vida e, portanto, da nossa identidade, portanto, garante que nós tenhamos uma história, tenha que ser preservada da forma como foi projetada ou como foi executada, para que ela possa continuar sobrevivendo e possa continuar contando sua história e dando passado para que nós possamos dizer que nós temos uma identidade, que nós temos uma origem, que nós viemos de algum lugar e que esse algum lugar tem importância de alguma forma. A coisa mais gostosa é eu mostrar para vocês e vocês acharem que realmente isso aqui tem valor. E que adianta eu ficar egoisticamente de noite no escuro só feio sozinho? Não vale nada para mim. Aí não tem valor para colecionador nenhum. Então essa é a resposta. E convenci